Shalom, meus queridos e amados irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E como eu prometi, eu vou trazer para vocês hoje um pequeno estudo a respeito de profecias que estão se cumprindo lá no Monte do Templo em Israel. Lá em Israel, a figueira, os seus brotos estão tenros. A profecia se cumprindo, o momento está chegando. Um chefe imã do templo, imã é um cargo alto, no Islã, e um dos chefes lá do Monte do Templo, na parte islâmica, ele disse que há um pânico ali. Por quê? Enquanto os muçulmanos começam a reconhecer a existência do templo judaico. Esse é um milagre. Antes a opinião era unânime, não. Agora se divide e há uma discussão entre eles. Não é uma discussão com judeus, não, os judeus estão fora. A discussão entre eles. Já existe, certo, um grupo islâmico, países que quer reconhecer o direito judaico ao Monte do Templo. Ok? Isso é um grande milagre, maravilhoso. Preste atenção. Uma profecia que se cumpriu e que está lá à mostra. As forças serão levantadas por ele. Eles vão profanar o templo, a fortaleza. Eles irão abolir a oferta regular e estabelecer a abominação terrível. Livro de Daniel, capítulo 11, verso 31. Preste muita atenção nessa leitura. Um proeminente líder religioso palestino criticou os estados do Golfo, que estão fazendo normalização ou acordo de paz, com Israel, com as relações com Israel, alegando que os acordos de Abraão, que é o acordo de paz, são baseados na falsa narrativa de que os templos judaicos ficavam ali no Monte do Templo. Essa autoridade palestina diz que não tem, que o templo não existe. O templo está lá, todo mundo está vendo, eles estão dizendo que não existe. Ali não existe templo judaico. Ok? Sermão do Monte do Templo, batendo com força narrativa. Essa narrativa, em um sermão, na sexta-feira, o Sheikh Ekrima Said Sabri, o ex-grande mufti, que é um cargo, lá, não sei exatamente o que significa, mas é um dos cargos, uma posição, de Jerusalém, nomeado por Yasser Arafat, e atual chefe do Conselho Islâmico no Monte do Templo, advertiu que Israel teve sucesso, olha bem, ele reconhecendo, Israel teve sucesso em divulgar a narrativa de que o Al-Aqsa é a mesquita. Quando ele fala o Al-Aqsa, ele está dizendo o monte do templo todo, e não é apenas a mesquita. O Al-Aqsa, de Aqsa, está situado em um terreno que já fez parte o templo judaico. E está dizendo que essa narrativa é falsa. E o templo está lá, que todo mundo vai lá visitar. Sabri alertou que Israel conseguiu persuadir alguns líderes árabes a aceitar a narrativa dos templos judeus que existiam no Monte do Templo. Sabri afirmou que foi essa falsa narrativa, ele chama de falsa, que levou à normalização, ou ao acordo de paz, as relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, agora o Marrocos e outros que estão com Israel. Por outro lado, ele condenou a incompetência do mundo islâmico em divulgar a narrativa islâmica por clérigos pela mídia. O Sheikh alertou que a ocupação e os colonos estão trabalhando para ocupar lugares específicos na Al-Aqsa, que é
aquela grande mesquita, só que quando ele fala na Al-Aqsa, ele está falando de todo o monte do templo. Já já você vai ver aqui o professor desmentindo, né? Nessa declaração, Sabri está usando incorretamente o termo Al-Aqsa para se referir a todo o monte do templo, como eu acabei de falar para vocês. Em vez de apenas a mesquita com cúpula de prata na extremidade sul do complexo do monte do templo, Sabri afirmou que Israel não respeitou a santidade de Al-Aqsa. Tá bom? Ele está dizendo que ali, que os judeus não podem entrar ali em cima. Então ele está dizendo que eles não respeitaram a santidade. Quer dizer, a santidade passou a ser da mesquita e não do templo judaico. Ele afirmou que Israel está trabalhando para cortar os laços entre os muçulmanos e o local, o que não é verdade. Israel quer apenas o direito de orar lá em cima. Criando delírios entre os colonos judeus que vivem na Judéia e Samaria. Segundo Sabri, essa ilusão foi construída em torno de uma falsa narrativa de que a Palestina era a terra a qual os judeus tinham direito e que o templo seria construído sobre as ruínas da mesquita de Al-Aqsa. Segundo Sabri, a ganância de Israel não para e também se reflete nas infiltrações diárias na Al-Aqsa, na tentativa de impor uma nova realidade. Novamente, uma vez que os judeus não têm permissão, olha bem, o que ele está falando não tem cabimento, não tem sentido. Por quê? Porque o judeu não entra lá, certo? Novamente, uma vez que judeus não têm a permissão para entrar na mesquita, Al-Aqsa, está claro que Sabri está usando o termo de forma errada, né? O termo Al-Aqsa para se referir a todo o monte do templo. E Al-Aqsa é só a mesquita, o nome. A narrativa islâmica. O Dr. Mordecai Kedar, tá? Ele é árabe. O Dr. Mordecai Kedar, um conferencista sênior do departamento de árabe da Universidade Barlan, desdobrou os comentários de Sabri, o imã, observando a tênue conexão entre o Islã e o monte do templo. Agora é um professor explicando e contradizendo tudo que o imã estava falando. Não há menção a Jerusalém ou aos templos no Alcorão, disse o doutor Kedar. O Alcorão relata que Alá disse aos judeus para entrarem na terra e eles se recusaram. Isso é no Alcorão. Já na Bíblia é o contrário. Deus mandou entrar e quando mandou entrar eles entraram. Ok? Esta é naturalmente a história bíblica dos espias após o êxodo do Egito. Você conhece? Os espias. Josué chegou com eles ali na fronteira e aí Josué mandou os espias entrarem para depois ele entrar. Era a ordem de Deus assim. Embora o templo judaico não seja mencionado explicitamente no Alcorão, eles são sem dúvida a base para a presença islâmica no local. No entanto, Jerusalém é referida no Hadith, comentário, né, como Bait al-Maqdis. Isso é em árabe, Bait al-Maqdis, em árabe ele quer dizer a mesma coisa que o templo, o monte do templo, ok? A casa, né? Na verdade, Bait é casa, Bait, né? Que seria a casa do sagrado. É o mesmo que no hebraico se fala Beit HaMikdash. Beit HaMikdash é a casa do sagrado. Então, ou seja, né? Na verdade, o templo, certo? Disse o doutor Kedar, sem dúvida isto é o que os judeus chamavam de monte do templo. Isso é um doutor, ele que faz o estudo, né? Ele é árabe e está mostrando os erros da explicação do imã, né?
Então, sem dúvida, isso é o que os judeus chamavam de Monte do Templo. E os árabes o pegaram e traduziram e puseram Beit al-Maqdis, ele chamando em árabe Beit al-Maqdis, que quer dizer casa do sagrado, o que no hebraico se fala Beit HaMikdash, que é casa do sagrado, em hebraico, ok? Foi traduzido para o árabe. Então, sem dúvida, isto é o que os judeus chamavam de Monte do Templo, e os árabes pegaram e traduziram o Islã e judaísmo. O doutor Kedar enfatizou que o atual conflito que leva à proibição islâmica, então existe uma proibição por parte do islamismo para judeus não entrarem ali, tá? Então está aqui o conflito, né, que leva à proibição islâmica do culto judaico no Monte do Templo. Nem sempre foi o caso. Então, isso que eu estou falando. Qual é o que o judeu quer? É simplesmente poder orar no Monte do Templo. Ele só pode ficar ali no Muro das Lamentações, o Kotel. No século VII, os judeus viram o início do Islã como um sinal de que a Geulah, ou redenção, né, estava chegando. Ok? Disse Kedar, por centenas de anos, os cristãos bizantinos, quem conhece a história sabe disso, né, proibiram os judeus de entrar em Jerusalém. Tá bom? Houve, né, aquela proibição. No século VII, a nova religião, que era o Islã, né, permitiu que os judeus viessem a Jerusalém. Olha aí. Os judeus viam o Islã de uma maneira positiva, pois se parecia com o judaísmo. E parece, muita coisa parece mesmo, né? Tendo tomado muitos elementos, incluindo histórias bíblicas do judaísmo. Esta atitude positiva judaica foi retribuída pelos muçulmanos, pois os judeus não estavam tentando estabelecer um Estado judeu em terras islâmicas. Os judeus estavam por toda parte nos países árabes. Os muçulmanos e os árabes os viam como a elite. Há um hadith, um comentário, né, que relata como os judeus foram autorizados a trazer um incenso para a área do Santo dos Santos, no Monte do Templo, no século VIII. Que é o Santo do Santo? Tinha o templo e uma parte em que todos entravam, né? Mas existia uma parte, um compartimento que tinha as cortinas, né? Ali ninguém entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava para fazer expiação, todo o povo, né? Então, era o Santo do Santo. Hoje, o Santo do Santo, ele fica ali no Domo da Rocha, onde é o Domo da Rocha, era ali. Veja bem, o Dr. Kedar explicou que usar o termo Al-Aqsa para se referir a todo o Monte do Templo é um fenômeno recente. Eles começaram a falar assim para dizer que todo o Monte do Templo é Al-Aqsa, não é. É só mesquita, né? Que é inteiramente baseado em uma narrativa política falha. Durante o Império Otomano, houve períodos em que os judeus não apenas oravam no Monte do Templo, mas também podiam queimar incensos para ser queimado na rocha, dentro do domo da rocha aqui, ó, dentro do domo da rocha, ou quem conhece, né? Onde ficava o Santo dos Santos, que era ali no domo da rocha, onde ficava o Santo dos Santos, a parte onde colocava a Arca da Aliança. O Dr. Kedar disse isso porque foi baseado em fontes islâmicas mesmo. Esse deveria ser o status quo. O Dr. Kedar explicou que os acordos de Abraão, que é os acordos de paz que está sendo feito entre árabes e judeus, né, não se referiam a Jerusalém
de forma alguma. E isso quebra toda a estratégia, né? E isso é extremamente problemático para a liderança da autoridade palestina. A questão de Jerusalém é muito menos importante para os estados do Golfo, que estão fazendo acordo para os árabes, né? Que é uma questão de enorme preocupação para o sheik. Vocês vejam bem como é que está tendo uma transformação que era antigamente, né, unanimidade em não concordarem com nada com os judeus. Hoje, parte do mundo árabe, do mundo islâmico, hoje estão de acordo e concordando que o Monte do Templo, ele tem o templo judaico ali, aquele templo que a Bíblia fala, né? Sabri explicou ao Dr. Kedar, Jerusalém e o Monte do Templo estão no epicentro da história palestina. Sem Jerusalém e Al-Aqsa, a questão palestina quase não tem sentido. É como bigodes sem gato. É por isso que eles continuam repetindo a alegação, batendo na mesma tecla, né? De que os judeus não têm nenhuma conexão com o Monte do Templo ou Jerusalém, embora isso vá contra toda a história registrada, que é a história que registra isso. No Islã, a religião é usada para dar legitimidade às questões políticas. Olha bem o que ele fala. Os sauditas fazem isso, assim como o Irã e a Turquia. Religião e política no Islã são inseparáveis. O Islã sem poder político não é nada. Então vocês vejam bem o que está acontecendo. O que é a parte mais importante aqui? Parte do mundo árabe, consequentemente parte do mundo islâmico, está normalizando a situação com Israel. Isso significa está fechando acordo de paz com Israel. E automaticamente, aquilo que foi ocultado há tempos atrás, eles agora estão revelando, olha, realmente, o Monte do Templo abriga o templo judaico, aquele mesmo templo. Aí muita gente, às vezes fala, não, mas está lá a mesquita. Gente, entenda bem, o Monte do Templo não é para judeus, é para toda a humanidade, porque abrange o templo. E a própria Escritura é bem clara, o próprio Criador, ele fala de uma forma bem clara, para que todos saibam, para acabar com toda briga, com toda discórdia. O próprio Criador, ele dá aqui a explicação, no livro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Esses eu trarei ao meu monte santo, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aonde Deus falou que é só para judeu aqui? É para todos os povos. Todos os povos que aceitam o Criador, que estão de acordo com a sua palavra e que querem servi-lo e honrá-lo, ele está dizendo o quê? Todos têm parte no Monte do Templo. Por isso é que existe essa briga e as três grandes religiões estão ali no Monte do Templo. Mas quem prevalece ali é o islamismo. Agora, o judeu, existe uma proibição, ele não pode orar lá em cima, ele não pode subir lá em cima, nem com a kippá, né? Porque seria uma provocação ou profanação, segundo eles. Então, o que nós estamos vendo hoje é um reconhecimento por parte do mundo islâmico e dos árabes. Será claro que tem a parte extremista que não está concordando. Mas essa é uma outra discussão, é entre eles. É uma discussão entre eles. No livro de Mateus, capítulo 21, verso 13, está aqui também o próprio Jesus falando. E repreendeu-os, está escrito,
A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores, porque vocês lembram aquela passagem em que estavam vendendo coisas e trocando dinheiro e tal, né? E isso realmente não é para ser feito dentro do templo, né? Pode ser do lado de fora, né? Que vender alguma coisa ou trocar dinheiro, que tinha uma moeda própria do templo. Então tinha que ser trocado o dinheiro normal com a moeda do templo. Mas isso era para ser feito do lado de fora do templo e não lá dentro. Ok? Então, tem essas questões, mas o próprio Jesus, lembrando a passagem de Isaías 56. A minha casa é casa de oração para todos os povos. Então está aqui. Quando conhecerem bem, entenderem bem essa parte, esse texto da Escritura Sagrada, que eles vão ver para que essa briga, se isso aqui pertence a todos. Deus está falando. É Deus quem está dizendo. E nós estamos vendo hoje um despertar. Esse acordo de paz é um despertar milagroso. Estamos a um passo dessa reconciliação e de que vai haver paz ali. Estamos a um passo dessa reconciliação e onde essa casa fará o seu papel principal, casa de oração para todos os povos. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Obrigado pelo seu carinho de ficar aqui até agora. Obrigado pelo seu apoio. E continue, hein, mandando suas mensagens, que são mensagens maravilhosas. Obrigado por todo o carinho. Shalom, até o próximo vídeo.